Queridos, graça e paz, estamos aqui de volta com a nossa EBD, com a nossa lição de EBD. Semana passada estivemos comemorando o Dia das Mães e agora estamos de volta com a nossa lição da nossa escola bíblica dominical. E o texto da nossa lição de hoje, texto base, encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 3. E nós vamos falar hoje sobre a confiança em Deus na adversidade. Nós vamos orar para que possamos continuar a nossa lição desse dia. Oremos ao Senhor. Pai de amor, louvamos, engrandecemos e exaltamos o Teu nome. E nesse momento, ó Deus, te pedimos a direção do Teu Santo Espírito, para que Tu possas falar aos nossos corações e também fazer em nossos corações aquilo que Tu desejas nesse dia. Opera através da Tua palavra nas nossas vidas. Molda-nos, nos conduz de acordo com a Tua palavra, que é a Tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmos capítulo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Meu irmão, eu quero começar, meu irmão e minha irmã, essa nossa lição com uma pergunta. Como está a tua confiança no Senhor diante das adversidades, né? Como tem andado a sua confiança em Deus nos dias de adversidade? Segundo alguns estudiosos, nós temos pelo menos 3 maneiras de enfrentar as adversidades. Há uma maneira antiga de enfrentar as adversidades, tem uma característica muito própria. Essa maneira de enfrentar os problemas, né, os dilemas da vida, começa ali, tem os seus fundamentos um pouco antes, alguns séculos antes de Jesus. E ele é chamado, essa corrente filosófica, ela é conhecida como estoicismo, né? Eles eram, lá no tempo de Jesus, os estoicos. Mas é uma maneira antiga que encontra-se presente. Se você fizer uma pesquisa aí no Google, na internet, você vai ver que essa receita para enfrentar as adversidades, os dilemas da vida, encontra-se presente nos dias de hoje e tem sido muito utilizada. Que características tem essa maneira de enfrentar as adversidades? Os estoicos eram pessoas que, em sua filosofia de vida, não demonstravam fraquezas. Eles não demonstravam emoções. Eles viviam para que conseguissem fazer assim, não demonstrar emoção, não demonstrar fraqueza diante dos problemas, das adversidades. Eles viviam de uma maneira muito indiferente. Eles não se apegavam a nada, eles não demonstravam nenhum tipo de afeição muito grande a nada, para que pudessem demonstrar-se fortes. Eles precisavam mostrar força, e era isso que eles faziam diante dos problemas, dos dilemas da vida. Eram pessoas que não demonstravam fraquezas. Alguém que não chora, alguém que permanece firme, alguém que não conecta as suas emoções com nada, com o objetivo de não demonstrar fraqueza. Ok? Uma segunda maneira, diferente da dos estoicos, é um extremo oposto aos estoicos, essa maneira antiga. Mas a maneira moderna
e secular de enfrentar as adversidades, os dilemas da vida, é um extremo completamente oposto. Porque a maneira moderna de enfrentar as adversidades, ela tem os seus fundamentos no sentido de que o sentido da vida está em tudo que nós temos aqui. O sentido da vida para a modernidade, né, secular, é o emprego, são os negócios, são os bens, a saúde, a família. Tudo isso é ao que se resume o sentido da vida moderna secular. Então, se tudo isso é o que dá sentido à vida, nessa filosofia de vida, quando se enfrenta as adversidades, o que acontece é que a resposta é uma resposta traumática. Quando chega a adversidade, porque a adversidade chega na vida de todo mundo, né? Os dilemas da vida acontecem na vida de todos, mas nessa maneira moderna de responder às adversidades, na verdade não há uma resposta. O que acontece são traumas, há um desmoronamento emocional. Enquanto os estoicos buscam manter-se firmes, demonstrar força, na maneira moderna há um desmoronamento emocional, não há respostas para dar aos dilemas, e tudo isso porque a adversidade, os dilemas da vida tira dessas pessoas aquilo que dá sentido à vida, né? Como a gente tem visto hoje, pessoas têm perdido o emprego, pessoas têm perdido entes queridos, e isso é muito doloroso para todos. Mas para quem responde às adversidades, segundo essa filosofia de vida, há um desmoronamento emocional sem fim. Não tem resposta. Mas o que a gente vê no texto que nós lemos é que há uma terceira resposta às adversidades, e é essa resposta que nós precisamos dar. Não é a maneira estoica, que não reconhece as adversidades, que não reconhece o sofrimento, que não se conecta emocionalmente com os dilemas, com as coisas, né, com as pessoas, com nada. Também não é a maneira moderna secular e que cai num desespero completo e num desmoronamento emocional, uma tristeza profunda diante das coisas, mas é uma terceira resposta bíblica. E é essa que nós precisamos entender, e a gente pode ver isso na vida de Davi. Davi, a gente vê logo no início do capítulo 3, que ele reconhece as adversidades. Davi está passando aqui por um problema muito grande, talvez um dos maiores problemas da vida de Davi, né? Davi foi traído pelo seu próprio filho, por Absalão, e Absalão ele não trai Davi sozinho, ele vai impregnando o coração do povo de Israel, fazendo com que muitas pessoas se voltassem contra Davi. Não é? Davi ali, se você voltar ao texto lá, onde retrata essa história, você vai ver que muitas pessoas se voltaram contra Davi, perseguindo Davi. Lá em 2 Samuel, você vai encontrar essa história. A partir do capítulo 15 até o capítulo 18, você vai ver o tamanho do problema, o tamanho da tristeza que isso causou em Davi. Davi ele reconhece, Davi ele se entristece, né? As emoções de Davi são afetadas diante da adversidade. Então ele não responde às adversidades como os estoicos. Ele reconhece, a gente vê isso, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem que não há salvação, nem Deus, nem o Senhor pode me salvar, é isso que as pessoas estão me dizendo. Ele reconhece, mas Davi também não responde às adversidades da maneira secular que nós conhecemos, porque Davi, diante das adversidades, ele começa a dizer, a declarar diante do Senhor a sua confiança. Ele vai dizendo: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Ainda que as pessoas digam que não há salvação para mim, ainda que eu esteja sendo afligido pelo meu próprio filho, passando por um problema que muito me entristece,
eu sei que tu és o meu escudo, tu és a glória, tu és a minha glória. O Senhor é aquele que exalta a minha cabeça, o Senhor é aquele que me põe de pé em meio às adversidades. Davi, ele não responde nem da primeira nem da segunda maneira que eu acabei de falar com os irmãos, mas Davi responde da forma que Deus deseja que nós respondamos às adversidades, reconhecendo que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor é a segurança. Mas Davi não apenas declara isso, essa confiança em Deus, mas Davi desfruta dessa confiança. Davi, no versículo 4, vai dizer: com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele me responde, declaração de confiança. Mas no versículo 5, nós vemos Davi desfrutando dessa segurança, porque ele não apenas declara diante do Senhor, mas ele vai dizer: eu me deito e eu pego no sono e eu acordo, porque o Senhor é o meu sustento. Meu irmão, eu quero te dizer nesse dia que essa é a resposta que nós precisamos dar em meio a toda e qualquer adversidade que a gente passa na vida, a todo dilema, né? A gente não precisa, diante de Deus, transmitir uma imagem de força. A gente precisa reconhecer diante de Deus que a gente se entristece, que as nossas emoções muitas vezes elas são afetadas, mas a gente precisa se achegar a Deus dizendo: Senhor, isso me entristece, isso me aflige, eu reconheço que não sou capaz de resolver, eu reconheço a minha insuficiência, mas eu reconheço, Senhor, que Tu és o meu escudo. Eu sei que o Senhor é aquele que responde à minha oração, o Senhor é aquele que responde ao meu clamor. E por isso, Senhor, eu descanso em Ti. Eu não só descanso, mas eu me levanto também. E eu me levanto confiando, sabendo que o Senhor é aquele que me sustenta em meio às adversidades. E por isso, Senhor, porque Tu me sustentas, eu não tenho medo de milhares do povo. Isso Davi vai falando a partir do versículo 6, os que tomam posição contra mim, diante de qualquer adversidade, né? De qualquer problema que se levante contra as nossas vidas. Eu não preciso viver temeroso. Nós, eu e você, não precisamos viver temerosos, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. E Ele declara no versículo 8: Senhor, a salvação vem de Ti. É o Senhor quem nos salva, é o Senhor quem me salva. E o Senhor é aquele que não apenas salva, mas o Senhor derrama bênção sobre a vida daqueles que pertencem a Ti. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos confiar em Deus. E é isso que essa palavra que eu quero deixar para você no dia de hoje. Responda às adversidades. Você não precisa responder como os estoicos, demonstrando uma força inabalável em si mesmo. Você não precisa responder às adversidades e aos dilemas da maneira moderna, secular, desmoronando, permanecendo prostrado. Mas o que nós precisamos é levar a Deus as nossas aflições, os nossos medos, os nossos dilemas, confiando que Ele é aquele que nos sustenta e desfrutando do descanso e da segurança que Ele tem para nós. Como é que a gente desenvolve essa confiança? Como é que a gente consegue confiar em alguém? Como é que Davi consegue não apenas expressar essa confiança, mas ele consegue desfrutar? Como é que Davi consegue descansar? Davi faz isso porque ele conhece. A gente confia em quem conhece. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós podemos declarar a nossa confiança e mais nós podemos desfrutar da confiança no Senhor. Que você exercite, que eu e você possamos exercitar isso durante essa semana. Eu quero lançar mais um desafio a você. Declare isso. Declare com a tua boca, ainda que esteja passando por um momento de medo, declare a tua confiança no Senhor. Conheça mais o Senhor através da palavra. Volte-se para a palavra do Senhor e comece a
investir mais tempo no conhecimento de Deus, porque é o conhecimento de Deus que nos faz descansar nele, que nos faz saber quem Deus é de fato, e Ele é a nossa segurança e a nossa salvação. Que o Senhor te abençoe nesse dia. E eu quero orar mais uma vez com você, e logo após estaremos louvando ao Senhor. Pai de amor, queremos te louvar e bendizer pela Tua palavra e por podermos descansar em Ti. Que o Teu Santo Espírito nos leve a esse descanso e a essa segurança que só no Senhor podemos ter em meio às adversidades. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Conheci um grande amigo, e ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, e ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, e ele é teu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Meu irmão e minha irmã, te espero na próxima semana, que você tenha uma semana abençoada, desfrutando dessa confiança e segurança no Senhor, em nome de Jesus. Amém.